Amém, queridos? Você está preparado para uma noite de ensino? Que bom, porque eu quero realmente transmitir aquilo que o Senhor colocou no meu coração para tocar a sua vida, amém? Você poderia fechar os seus olhos? Espírito Santo, obrigado por essa noite, obrigado pelos meus irmãos que estão aqui, obrigado, Senhor, pela oportunidade de servir o Senhor e de receber a sua palavra e transmitir a sua palavra para os ouvintes, que são seus filhos. Eu tenho certeza que essa mensagem vai cair no solo do coração de cada um e todo mundo vai praticar, Pai, a sua palavra e nós vamos avançar cada vez mais. Não seremos pegos de surpresas, mas nós vamos ficar atentos àquilo que o Senhor tem para nós, porque a Bíblia diz, as Escrituras diz que o Senhor vai mostrar, falar para nós o que há de acontecer daqui para frente. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém, querido? Você está pronto aí para uma sexta-feira que vai vir amanhã e um fim de semana top? Vamos lá, de novo. Você está preparado para um fim de semana top? Porque eu começo a me preparar para o fim de semana, irmão, na segunda-feira. Então eu estou todo dia lembrando que pode ser uma sexta-feira. E graças a Deus, apesar que o meu trabalho na igreja é muito bom, né, irmãos? Eu não tenho do reclamar. Tenho muito tempo, graças a Deus, faço o trabalho aqui e faço com muito amor. Amém? Irmãos, hoje eu queria falar com você sobre uma coisa top. Eu vejo que há alguns pregadores que não gostam de falar do assunto. Eu vejo que ficam, na verdade, desconfortáveis de falar sobre o assunto. Eu vejo que quando uns irmãos recebem esse tipo de palavra, não tem muito glória a Deus, não tem muito aleluia, mas hoje vai ter edificação aqui. Amém? Eu queria falar com você hoje sobre o teste do amor. Não é namoro blindado, não é namoro blindado, não é o livro, não tem nada a ver com o livro Namoro Blindado, Casamento Blindado, não tem nada a ver com psicologia. Eu quero falar com você sobre o teste do amor. Qual que é o teste do amor? É sobre você que nasceu de novo e o amor de Deus foi derramado no seu coração e você, depois que nasceu de novo, aceitou Jesus, você deve andar em amor com todas as pessoas. Até com quem me feriu? Até com quem te feriu, até com quem injustiçou você, até com quem injustiçou você, até com quem falou mal de você, até com quem falou mal de você, você tem que andar em amor. Dá um glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia, porque é bênção esse tipo de palavra, né, irmãos? Então, quero indicar para vocês, o Souza já tinha indicado na última ministração dele, o amor, o caminho para a vitória. O amor, o caminho para a derrota? O amor, o caminho para a vitória, irmãos. E tem outro livro aqui também, eu já li esse livro 3 vezes, esse livro eu li ele 2 vezes, que é A Fé que Opera pelo Amor. 2 livros, né? Um do irmão Reagan, o pai, e o outro do Kenneth Reagan Jr., o filho. Então, você pode estar procurando esses livros na nossa livraria, e eu tenho certeza que você vai ser muito abençoado. Esse livro, irmãos, eu já comprei 2 e eu não sei aonde eles foram parar. Se você está com ele, me devolva, porque eu vou orar hoje e Deus vai falar com você. Aleluia. Brincadeira. Pode ficar de presente, não tem problema nenhum. Vou comprar outro, amém? Bênção demais. Mas, irmãos, falando sobre esse livro, o do Reagan, O Amor, o Caminho para a Vitória, eu falo que é verdade, precisamos ter esse livro na cabeceira da nossa cama diariamente. Por quê? Porque todo dia nós precisamos ser lembrados que nós temos que andar em amor com todas as pessoas. Só o pastor está aqui? Nós temos que aprender diariamente a andar em amor com todas as pessoas. Independente das situações, irmãos. E uma coisa que nós precisamos entender. Antes, todo mundo aqui aceitou Jesus? Todo mundo aqui é crente? Então dá uma glória a Deus assim, glória a Deus! Então você é crente mesmo, do fogo, do manto, né? Então se você nasceu de novo, graças a Deus por isso, significa, irmãos, que antes você fazia parte de um sistema caído, de um sistema morto, de um sistema sem vida. Qual que é esse sistema? O mundo.
Quando nós falamos mundo, olha, aquela pessoa é do mundo, olha, você não pode fazer as coisas do mundo, nós estamos falando sobre sistema. É como as pessoas pensam, é como as pessoas falam, é como as pessoas vivem, é como as pessoas levam a sua vida. Então, hoje, você não faz mais parte desse sistema. Você faz parte do sistema do reino de Deus. Você fazia parte do sistema antigo. Hoje não mais. E o que acontece, irmãos? Quando eu e você fazíamos parte daquele sistema antigo, quando alguém machucava você, você dava o troco. Quando alguém feria você, você dava o troco. Quando alguém injustiçava você, você dava o troco. Por quê? Você tinha uma natureza caída, você tinha o seu espírito humano sem a vida com Deus, sem a comunhão com Deus. Então você não tinha o espírito falando na sua consciência. Porque a sua consciência, nós aprendemos aqui, que ela é a voz do nosso espírito recriado. Então o Espírito Santo não falava lá, porque você estava morto espiritualmente. Mas quando você passa para essa vida, Ele fala o tempo todo. E Ele fala, não fala assim com tal fulano, não trata assim tal pessoa, não escreve isso no Facebook, não escreve isso no Instagram, não faça isso com tal fulano. E Ele sempre está dando direções. Por quê? Porque nós não somos mais daquela velha natureza, nós nascemos de novo. E a Bíblia fala que nós temos que dar bom testemunho para as pessoas. E dar bom testemunho é viver uma vida reta. Dar bom testemunho é viver uma vida íntegra, dedicada a Deus. Amém? E isso vai fazer com que a atitude ou o testemunho que nós estamos tendo de viver essa vida íntegra, reta, vai fazer com que as pessoas olhem para nós. Elas vão saber do nosso passado, como nós fomos, mas elas vão ver para nós em atitudes novas e vão dizer, de fato, esse homem e essa mulher nasceu de novo e não vive mais do mesmo jeito. Então o que aconteceu com você é que você estava indo para um lugar. Sabe qual era o seu destino quando você não tinha Jesus? Inferno. Meu e seu era o nosso destino sem Jesus, porque a Bíblia diz que nós éramos inimigos de Deus, então nós estávamos destinados ao inferno, mas Deus tinha algo pronto, preparado. Ele tinha o seu Filho para ser entregue pela humanidade, graças a Deus por isso, porque Jesus foi entregue em nosso lugar, e hoje nós estamos aqui. E sabe o que aconteceu? Alguém pregou para você, alguém falou para você, alguém ministrou o seu coração. E naquele momento que você recebe a palavra de Deus, você sofre uma conversão. Põe a imagem na tela aí, Guga, por favor. Quando você nasceu de novo, você teve uma conversão. Quem já assistiu The Chosen aqui? Tem mais alguém que conhece The Chosen? Que chora com Jesus lá? É uma bênção, irmãos. Essa série aqui, né, ela é de Jesus, ela fala sobre Jesus. E uma coisa, irmãos, que eu acho muito top e se encaixa com a mensagem de hoje, é que esses peixinhos aqui, irmãos, eles estão indo numa direção. Você está vendo? Eles estão indo numa direção. Essa direção era a direção que nós estávamos no mundo, indo para o mesmo lugar. Qual que era o lugar? Inferno. O Satanás ia te garfar lá a vida inteira se você não aceitasse Jesus. Graças a Deus que você aceitou, recebeu salvação, porque você ia ser escravo dele lá. E hoje não, hoje você é filho. Seria escravo, hoje é filho. Amém? Então você percebe que aqui, irmão, eles estão numa sintonia, indo para o mesmo lugar. Mas, irmãos, quando eu e você aceitamos Jesus, o que aconteceu? E isso vai entrar no tema de hoje. Como andar em amor, ou o teste do amor. Houve uma conversão. Nós estávamos indo numa mesma direção, mesmo sistema do mundo, pensando do mesmo jeito, falando do mesmo jeito, agindo do mesmo jeito. Mas aí um abençoado, uma abençoada entrou no nosso caminho e pregou sobre Jesus para nós. Sabe o que aconteceu? Houve uma conversão. Aqueles peixinhos ali que estavam na direção do cinza, eles começam a andar ao contrário do mundo. Eu e você somos esses peixes. Nós estávamos andando do mesmo jeito, mas houve uma conversão. A palavra conversão é ação ou efeito de converter-se. Convertimento, a ação de voltar, de retomar, mudança de forma ou natureza, transformação.
E aí eu digo para você, tem como, irmãos, saber tudo isso pela palavra, por ministrações, por vivência, experiências com Deus e ainda querer viver na velha natureza? Não dá. Porque, irmãos, o novo não se encaixa no velho. A Bíblia diz em Mateus que quando você tem uma roupa nova, não dá para você remendar com o pano velho, porque o pano novo ele rasga o pano velho. Então é a mesma coisa, irmãos, de ter uma nova vida inteira, completa, repleta da vida de Deus, da unção de Deus, da inspiração do Espírito Santo e querer viver como antes. Não dá mais, porque você morreu para a velha vida. Você é uma nova pessoa. E sabe, irmãos, que se nós não tomarmos cuidado de praticar tudo isso, o ato de conversão, por quê? Conversão é isso, irmãos. Você estava lá, de repente alguém prega para você e você dá uma meia volta e você acha um caminho novo. Você fica feliz de ter achado um caminho novo? Porque nós podemos analisar a nossa vida agora, irmãos, e graças a Deus, nenhum de nós somos os mesmos de antes. Eu fico feliz de olhar para mim hoje, irmãos, para a minha vida hoje, para a vida da minha esposa, para a vida da minha mãe, para a vida de alguns amigos que eu estou perto, e de saber que um dia foi pintada uma história zoada lá atrás, mas Deus fez algo novo. Deus fez uma história nova. E sabe, irmãos, que numa história nova precisa de atitude nova. E é diariamente que nós fazemos isso. É diariamente que nós colocamos em prática a vida nova que foi dada para nós viver. Amém? Então eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Efésios capítulo 4, versículo 22. Guguinha, você poderia colocar aquele fundinho bem levinho, por favor? Efésios capítulo 4, versículo 22, diz assim: quanto à maneira antiga de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar, e a revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus, em justiça e em santidade, provenientes da verdade. O que, irmãos, a Bíblia está querendo dizer para nós? Exemplo, eu vou contar aqui um segredo para você, desses meus últimos dias. Eu vou vencer, irmãos, eu vou para a academia. Você crê comigo? Mas teve um culto, irmãos, que eu estava num domingo, eu peguei minhas roupas, eu provei todas elas, e nenhuma roupa ficava boa em mim, irmãos. Eu falei para Érica, eu não tenho roupa. Eu estava me sentindo incomodado com o meu corpo gordinho. As roupas não me serviam. É claro que serviam, mas eu estava tão incomodado, irmãos. E nenhuma roupa me servia. Mas sabe que é isso que às vezes a gente não percebe. Quando eu e você nascemos de novo, irmãos, e você tenta pôr uma vestimenta velha na nova, não dá. Há desconforto. É a mesma coisa, nasce de novo, mas fala como antes. Nasce de novo, mas pensa como antes. Nasce de novo, mas trata as pessoas como antes. Nasce de novo, mas tem uma visão do futuro como antes. Não dá, traz desconforto. Palavra de salvação. Traz desconforto, irmãos. Por quê? Porque não tem como a gente querer se enfiar, irmão, enfiar algo velho em algo novo. E o que eu estou dizendo para você? Quando eu falo de academia, irmãos, eu estou num hábito há muitos anos sem fazer academia. Eu estou há muito tempo declarando com a minha boca, e sabe que as palavras, elas sempre vão sair, as declarações, até o pensamento vai ser renovado, mas precisa de uma atitude. A atitude é eu ir até a academia. Eu não vou pôr uma vida de atleta em mim, irmãos, se eu não me mover. Mas o que eu estou querendo dizer para você, eu e você nascemos de novo. Irmãos, não adianta ficar pegando o que você viveu lá, tentando pôr na nova vida. Você tem que pegar as atitudes novas, praticar agora e viver aquilo que Deus tem para você hoje. Não perder mais tempo. Amém? Porque, irmãos, o que passou, passou. O que ficou para trás, ficou para trás. E isso se encaixa no que eu quero dizer para você. Se nós deixamos uma velha vida, e naquela velha vida, irmãos,
nós pagávamos na mesma moeda. Hoje nós não pagamos mais na mesma moeda. Por quê? A Bíblia diz que não se paga mal por mal. Então, se alguém te ofende, você não paga mal por mal. Se alguém te machuca, você não paga mal por mal. Se alguém trapaceia você, você não paga mal por mal. Por quê, irmãos? Porque nós não fazemos mais do sistema antigo, fazemos parte mais do sistema antigo. E nós nos despimos do velho homem. O que o velho homem queria fazer, irmãos? Barraqueiro. O que o velho homem queria fazer? Escandalizar, sei lá, gritar, pegar uma madeira, sei lá, fazer alguma coisa. O velho homem pensava desse jeito. O velho homem levava para a justiça. O velho homem fazia tudo aquilo. Não, irmãos, a nossa causa, quem luta ela é o Senhor. Por que eu estou querendo dizer isso para você? Porque no nosso senso de justiça própria, nós vamos querer ter muitas atitudes com as pessoas quando elas têm uma atitude negativa conosco, não é? Há um senso de justiça própria que levanta dentro de nós. Deixa eu contar para você um fato. E isso se encaixa dentro do que eu estou falando. Eu trabalhei 4 anos na Unilever. E eu queria sair, como eu contei aqui para vocês. Eu queria sair porque eu estava estressado, eu estava nervoso, eu não conseguia mais ficar lá, dando a minha face paralisando, tendo dormência no couro cabeludo. Então eu cheguei no meu chefe e eu falei para ele, me manda embora, por favor, eu não estou aguentando mais, daqui a pouco eu vou ter um treco, né? A médica falou para mim que se eu não saísse daquela empresa naquele momento, eu ia ter um treco mesmo. Então eu falei para o meu chefe naquele tempo, que era o meu supervisor, me manda embora. Nunca dei problema na empresa. Se você quiser baixar só mais um pouco, está muito alto aqui. Então eu falei para o meu chefe, olha, me manda embora, né? Porque eu trabalho bem, eu não falto, eu faço as coisas certinho, mas eu não estou conseguindo mais, estou muito estressado. Irmão, sabe o que ele fez? Ele falou, tá bom, vou te mandar embora. Apertou minha mão, eu falei, pronto, falei para Érica, vou ser mandado embora. Show, 4 anos na empresa, vou ser mandado embora. Ele saiu da minha frente, queridos. Passou 2 dias, ele estava em outra loja. Ele chegou na outra loja e falou para as pessoas que estavam lá de outro grupo. Sabe o Ricardo, que trabalha lá em Taipas, no Atacadão? Ele pediu para sair, mas eu vou matar ele na unha. Ele vai ter que pedir para ser mandado embora, vai ter que pedir as contas. Irmãos, ele começou a fazer isso em várias lojas que o pessoal me conhecia. Ele começou a fazer isso várias vezes. Eu ia nas lojas e o pessoal falava, você que é o Ricardo, que o fulano lá está querendo matar na unha, vai ter que pedir as contas? Eu falei, ele está falando isso para todo mundo, que vai me matar na unha? Mas ele falou lá na loja que ia me mandar embora. A gente conversou, concordou que ele ia me mandar embora, porque eu não falto, eu trabalho certinho. Cara, ele está espalhando para todo mundo que você vai ter que pedir as contas. Irmãos, fiquei quieto na minha, continuei trabalhando. Até que um dia, irmãos, eu recebi uma ligação no meu celular e disseram para mim assim, Ricardo, sua loja não é mais o Atacadão de Taipas. Irmãos, eu morava na frente do Atacadão, naquele condomínio, Porto Seguro. Quando o Van estava morando até lá, eu morava na frente do Atacadão. Nesse dia eu recebo a ligação, olha, você não vai mais trabalhar na frente da sua casa, você vai para Parelheiros. Na frente da minha casa, agora eu recebo uma ligação, você vai trabalhar em Parelheiros. Aí eu comecei a sair, irmãos, de Taipas, da frente do Atacadão, direto a Parelheiros. 1h20, 1h30, irmãos, dentro do carro, para chegar lá, porque eu tinha que entrar às 7 horas da manhã, então eu saía super cedo. E quando eu cheguei na loja, o primeiro dia, a gerência, o pessoal que estava lá, chegou em mim e falou assim, você que é o Ricardo? Eu falei, sim. Você que veio de Taipas? Eu falei, é. Então, cara... eu não sei como que você teve coragem para vir para cá. Por quê? Porque você já chegou aqui com uma fama má. O seu supervisor falou para todo mundo que ele vai te matar na unha. Ele vai fazer você pedir as contas. Então eu não sei por que você está aqui. Agora, se você quiser cumprir o seu trabalho, a loja está aí. Tem muita coisa para fazer. Eu falei, eu vou fazer o meu trabalho. Todo dia, irmãos, as pessoas ficavam no meu ouvido, o pessoal da equipe e de outras equipes. Ricardo, como que você vem de Taipas trabalhar em Parelheiros? Irmãos, o que mais vai se levantar é pessoas para atiçar a ira, ou atiçar algo dentro de você. Todo dia, Ricardo, fala alguma coisa, Ricardo. E o que acontece, irmãos? Os líderes daquela empresa, eles identificaram em mim um instinto de liderança. Que todas as vezes que tinha uma visita de americanos, que vinham visitar as lojas, eu tinha que ir para essas lojas para montar stand-by, para montar essas coisas para eles. Então eu liderava a equipe já, mas não recebia para tal. Então eu tinha uma fama boa dentro da empresa.
E aí, irmãos, eu estou lá trabalhando e Ricardo, você é um cara que trabalha bem, Ricardo, não faz isso, Ricardo, sai lá de Taipas, Ricardo, vai lá e mete a boca no trombone, vai, grita lá para a gerência, fala lá no prédio da Unilever, vai lá. Falei, não, tá tranquilo, não vou fazer nada. Se ele falou que vai me matar na unha, deixa ele falar para todo mundo. Sabe por quê? Porque aquilo que o homem planta, ele colhe. E eu continuei trabalhando, irmãos. Acho que eu fui uns 2, 3 meses para lá, amor. Só que chegou um tempo, irmãos, que eu estava já estafa, né? Em momento de estafa, por quê? Já estava tendo estresse muito alto, couro cabeludo, pontadas no ouvido, achei que eu ia morrer. Acordei uma vez 3 horas da manhã com o coração apertado, eu pensei, vou morrer, novinho, não posso viver assim não. Irmãos, e aí teve uma época lá, trabalhando em Parelheiros, que eu faltei 4 dias direto. O meu coordenador acima dele ligou para mim e falou, Ricardo, você nunca falta, você não chega atrasado, você trabalha bem, você é um cara que monta loja de trade visit para americano, você tem uma equipe aí debaixo de você. Cara, por que você faltou 4 dias na loja? Eu falei, deixa eu te fazer uma pergunta primeiro. Em todas as reuniões da empresa, eu ouço que a Unilever preza pela segurança ou pela saúde do trabalhador. Ele falou assim, sim, nós prezamos. Eu falei, mas por que eu moro em Taipas e eu estou trabalhando em Parelheiros? Ele falou, isso é inadmissível que você esteja aqui. Eu vou ver o que está acontecendo. Irmãos, olha, empresa top. Fala sério, é muito boa essa empresa, é boa demais, o pastor Vinícius já trabalhou lá. Eu gostei demais do tempo que eu trabalhei lá. E uma coisa que acontece, quando você tem um registro da Unilever, Nestlé, outras empresas, você acha emprego em qualquer outras empresas que você for fazer entrevista, porque eles são fortes no mercado. E irmãos, eu conversei com ele, né, com o meu coordenador, e falei, olha, eu estou trabalhando em Parelheiros, eu moro em Taipas, eu vou ver o que está acontecendo. Irmãos, e não me falou nada, eu continuei em Parelheiros, e um dia ele me ligou e falou, amanhã você vai voltar para Taipas. Eu voltei para Taipas e continuei trabalhando, e um dia ele apareceu na loja, esse coordenador, e falou assim, bom Ricardo, é o seguinte, o seu supervisor, ele foi mandado embora hoje. Aí os caras começaram a me ligar, você viu, você orou para ele ser mandado embora? Você declarou a palavra para ele ser mandado embora? Eu falei, não, eu não declarei, cara. Eu não orei, eu falei, Senhor, porque a gente aprende assim, a Bíblia fala assim, ore por aqueles que te perseguem. Eu dizia, promoção para ele, a bênção sobre a vida dele, que ele seja abençoado, promovido, vá para outro lugar, receba, mas eu não falei, mata ele, Senhor, faz alguma coisa com ele. Não orei assim, jamais, mas eu falei, abençoa ele, Senhor, né, que ele seja promovido, que ele seja abençoado, que cresça, avance. E aí ele foi mandado embora, irmãos, e a empresa descobriu que ele estava maltratando mais 3 funcionários do mesmo jeito que eu. Funcionários que trabalhavam bem, que faziam o que tinha que fazer, irmãos. Sabe o que eu estou querendo dizer para você? Irmãos, quando o nosso senso de justiça se levantar para dizer, eu resolvo, abaixa a bolinha e entrega na mão de Deus, que tudo que o homem planta, ele colhe. Não é você, fica tranquilo. Eu não estou falando que Deus vai sair aí castigando, matando. Não, Deus não é assim, Deus é bom. O que eu estou falando é um princípio de semeadura. Quando uma pessoa planta coisa ruim, ela colhe coisa ruim. E não tem nada a ver com Deus, é uma lei espiritual. Então planta coisa ruim, planta contenda, planta coisa ruim, uma hora colhe. O problema muitas vezes, irmãos, é que as pessoas estão vivendo de qualquer jeito. E estão vivendo, estão plantando, mas uma hora a colheita vem. E não é só para crente não, irmãos, essa palavra é para todo mundo, porque a nossa vida é uma vida de semeadura. Tudo que nós fazemos é uma vida de semeadura, é uma semeadura, e nós vamos ter uma colheita, amém? Então eu quero dizer para você, o fato de se despir do velho homem, irmãos, é que me fez ficar firme e não revidar o que o meu supervisor estava fazendo. Por quê? Eu poderia, irmão, na hora que ele estava entrando no corredor, catar uma caixa de omo e jogar na cabeça dele. Pegar um produto químico, jogar no olho dele e falar, fica cego, com raiva. Não, mas eu não fiz isso. Porque, irmãos, a minha velha natureza ficou lá atrás, ela morreu. Então eu tenho que olhar para as pessoas e andar no amor que foi derramado no meu coração. E saber que, irmãos, se eu estou sendo prejudicado, e essa é para você,
Se chega uma hora que você está sendo muito prejudicado, irmão, celebre, porque no lugar da vergonha haverá dupla honra. Quando você pensa que você está perdendo, porque o sentimento é de perda, né? Você está sendo afligido, você está sendo passado para trás, e você está pensando, nossa, por que isso está acontecendo comigo? Calma, porque irmãos, uma hora aquele negócio vai virar, e eu digo para você, sempre vai virar o lado bom para o seu lado, por causa do favor e da bênção que está sobre a sua vida. Amém? Quero ler duas coisas que está no livro do irmão Reagan. Do irmão Reagan primeiro, pai, e depois do irmão Reagan Jr., o filho. O primeiro está no livro O Amor, o Caminho para a Vitória. Diz assim: se andarmos à luz do amor divino, nunca a enfraqueceremos. Conseguiremos continuar amando as pessoas, quer a nossa natureza humana se sinta ou não disposta. Devemos amar o próximo como o mesmo sentimento existente no Senhor. Agora a do filho, do livro A Fé que Opera pelo Amor. O amor de Deus tem de transbordar de nós de tal maneira que quando entrarmos em uma sala, as pessoas saibam que estamos vivendo em amor. Mas eu já vi, irmãos, crente entrando em ambiente e o pessoal fazendo assim, ó, Deus me livre. Sai para lá, Satanás. Eu já vi crente chegando em ambiente, você já viu? Você já viu alguém? Entrando, ó, estamos aqui, uma galera, e chega o irmãozinho. Tá todo mundo conversando aqui, quando aquele fulano está chegando, alguns irmãos, não aqui em Pirituba não, mas eu já vi. Lá vem o Satanás. Olha só, irmãos, pelo amor de Deus, é um crente. Gente, é um crente, não é o Satanás, é o crente. Só o que acontece, irmãos, por causa da velha atitude, porque nascemos de novo. Mas quantos sabem que a carne não nasceu de novo? A carne precisa de uma amordaça, irmãos, de uma corrente. É igual um cachorro bravo, irmãos, tem que segurar ela. Por isso que a Bíblia fala sobre fruto do Espírito, domínio próprio, paz. É você segurar a carne, irmãos. E como você segura a carne? Consagração, oração, dedicação a Deus, vida de intimidade com Deus. Você domina a carne. Mas tem muito crente carnal, irmãos. Muito crente carnal. E aí tem esse tipo de declaração. Mas você não, você é cheio do Espírito Santo. Você é cheio da glória de Deus. Você anda no amor de Deus. Então ele diz assim: o amor de Deus tem de transbordar de nós, ao ponto que quando nós entrarmos numa sala, as pessoas percebam o amor de Deus fluindo de nós. Era isso que acontecia com o irmão Reagan. O fato dele ter chegado diante dos familiares dele, e quando ele está de frente com uma tia dele, ela cai de joelhos chorando e diz: eu preciso do que você tem. Você sabia que nós podemos transmitir o amor de Deus? Porque ele foi derramado em nós. Amém? Deus é bom. Eita glória. Então isso está, irmãos, em Romanos capítulo 5, versículo 5. Diz assim: ora, a esperança não nos decepciona, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Irmãos, tem muito crente que diz: eu não consigo andar em amor não, mano. Nem sei andar nesse amor do tipo de Deus. Eu não tenho força, não consigo. Eu não sou Deus para andar nesse tipo de amor. Irmãos, quando você fala isso, você está indo contra a palavra de Deus, porque a palavra de Deus diz que o amor de Deus foi derramado no nosso coração. Significa que o amor de Deus pode fluir de nós. Mas flui como, irmãos? Diante de atitudes. Porque falar, irmãos, te amo, falar te amo é uma coisa, mas a atitude fala mais alto que palavras. Quantos sabem disso? Atitudes falam mais do que palavras. Então, eu falo eu te amo, mas eu ajo em cima daquilo que eu falo. Amém? Então o amor de Deus foi derramado no nosso coração. Significa que nós podemos andar em amor com todas as pessoas, porque o amor de Deus está em nós. Amém? Outro texto diz assim, em João 13:34: eu lhes dou um novo mandamento, Jesus falando, que vocês amem uns aos outros. Eu lhes dou um novo mandamento, João 13:34. Eu lhes dou um novo mandamento, que vocês odeiem uns aos outros.
que vocês batam na cara uns dos outros, que vocês dê voadora uns dos outros, que vocês façam o outro tropeçar. Não, que vocês amem uns aos outros como eu vos amei. Irmãos, o fato é que se nós entendemos que Ele nos amou primeiro, fica mais fácil de amar quem está vindo, porque Ele nos amou primeiro. Esse amor foi derramado em nosso coração. Significa, irmãos, e Ele não está dizendo que é algo difícil para nós, porque quando está dentro de nós, irmãos, é mais fácil de transbordar. Exemplo, vamos lá. Você chega perto do Wanda, o Wanda é um cara rico. O Wanda, ele fala em todo o tempo que eu falo com ele, ele fala de prosperidade, de palavra de prosperidade. Irmãos, você pega da influência que sai da vida dele. Imagina uma pessoa transbordando do amor de Deus. Você pega do mesmo jeito. É por isso que você vai pegar na Bíblia. É por isso que você vai pegar na Bíblia. Jesus se movia em íntima compaixão. As pessoas percebiam o amor fluindo dele. Você sabia que quando você falar com pessoas, elas vão perceber o amor fluindo de você? Você sabia que quando você abraçar pessoas, elas vão perceber o amor fluindo de você? Você sabia que quando você olhar para as pessoas, elas vão perceber o amor fluindo de você? Por quê? Porque, irmãos, a palavra, ela diz que o amor foi derramado no seu coração. Mesmo que você não aceite, há amor de Deus dentro de você para transbordar na vida das pessoas. Então, assim como eu os amei, que também vocês amem uns aos outros. Nisto todos conhecerão que vocês são meus discípulos, se tiverem amor uns para os outros. Irmão, dá para saber que é discípulo de Jesus, vivendo uma vida, irmãos, que está brigando com todo mundo toda hora? Que toda hora está com inimizade com as pessoas? Não dá, né? E eu não estou aqui colocando um peso para você, eu estou ensinando você que, irmãos, vamos lá, bem prático. Quem aqui está confessando para viver coisas novas em 2023? Quem aqui está orando diariamente para viver o extraordinário em 2023? Para aumentar coisas, para fluir em coisas? Quem aqui está desejoso de mover no Espírito, receber da unção, fluir nos dons, tocar a vida de pessoas? Deixa eu dizer para você, se a sua vida de amor estiver lá embaixo, você não vai receber nada disso. Não vai fluir em nada disso. Sabe por quê? Porque, irmãos, a Bíblia diz que a fé opera pelo amor. Significa, irmãos, que muitas vezes as pessoas estão tentando forçar a fé para acontecer, para fluir, para se mover, para tocar aquilo que você espera, mas se não tem o combustível que é o amor, não vai sair do lugar, irmão. Não adianta confessar milhares e milhares de vezes se a sua vida de amor estiver com um nível baixo. O próprio livro do Reagan fala sobre isso, que tem muitas pessoas, esse livro pequenininho que eu mostrei para você, ele fala que as pessoas estavam acertando na confissão, chamando casa, chamando dinheiro, chamando uma vida próspera, elas estavam acertando na confissão, mas errando na vida de amor. Significa que se você não acerta a atitude de amor, ou a vida de andar em amor, tudo aquilo que você está fazendo, ela se perde, porque você não está acertando na vida de amor. Percebe, irmãos, que tem muita gente aí, Senhor, eu vou viver, mas como está a sua vida de amor? Porque a fé opera pelo amor. Outra coisa que as pessoas dizem muito, irmãos, eu não posso perdoar porque eu não sou Deus. Quem já ouviu isso? Lá no mundo, né? As pessoas brigam umas com as outras. Vai, pede desculpa, libera perdão. Eu não sou Deus para perdoar ninguém. Eu não sou Deus. Mas quando eu e você nascemos de novo, irmãos, nós fomos aptos a andar em amor e a liberar perdão. E isso está em Marcos capítulo 11, versículo 25, diz assim: e quando estiveres orando, se tiver alguma coisa contra alguém, perdoe. É uma liberação isso aqui. Não é o que as pessoas dizem lá fora, que você, não, é só Deus que perdoa. Não, Deus, depois que você nasceu de novo, Ele liberou sobre a sua vida, que você pode liberar as pessoas.
Porque, irmãos, não andar em amor é andar em ódio, andar em falta de perdão, andar ofendido. Eu escutei uma vez no Rema, e eu não sei, irmãos, quem contou, mas eu lembro que eu escutei no Rema. Havia uma tribo, eu acho que eu também li isso no livro do irmão Reagan, ou alguma, se vocês ouviram isso, vocês me corrigem. Mas eu lembro, irmãos, que havia uma tribo, e nessa tribo, né, houve uma desavença ali, entre dois homens, e aquele cara matou o amigo, né, e o que acontece? Não poderia fazer aquilo na tribo, e o castigo para a pessoa que matava um amigo, era levar o morto nas costas, porque infligiu uma lei da tribo. Então matou a pessoa, matou o amigo, matou alguém da tribo, agora você vai ter que carregar o morto nas costas. Sabe o que acontecia nessa tribo? Amarravam o morto nas costas daquela pessoa viva, e aquela pessoa agora andava com o morto nas costas. Sabe o que acontece, irmãos, nessa história? É que quando o morto que estava nas costas do vivo, ele ia se decompondo, e os bichos iam comendo o morto. Mas, irmão, chegou uma fase que agora os bichos não diferenciavam quem era o vivo e quem era o morto. Começou a comer o morto, mas depois começou a comer o vivo. Sabe o que está acontecendo muitas vezes, irmãos? Porque as pessoas não liberam o perdão e não andam em amor. A maioria delas estão andando com o morto nas costas. E é aquele negócio, né? Vai morrer. Estou tomando veneno, vai morrer, eu quero que morra. Está tomando veneno, quero que morra. Quem está tomando veneno é você. Quem está morrendo é você. Por quê? Porque a falta de perdão é uma pedra de tropeço no nosso caminho. E eu, irmãos, se eu estava orando aqui hoje, eu não quero que nada atrapalhe aquilo que Deus tem para a minha vida a respeito de pessoas. Se eu tiver algo com alguém, eu vou chegar nesse alguém, eu vou pedir perdão. Mesmo que eu não tenha feito nada, eu vou pedir perdão e eu vou dizer, eu não quero ter nada contra alguém. Porque eu não quero, irmãos, que a minha vida de fé seja atrapalhada. Eu não quero que a minha vida de fluir na unção seja atrapalhada por uma desavença, uma ofensa. Eu quero ter paz com todos. Irmãos, eu quero olhar para um caminho e ver um caminho aberto, sem um impedimento de um irmão ali, sem um impedimento de um outro irmão ali, sem uma ofensa de um irmão ali. Não, irmãos, eu quero passar por todo mundo, e aí galera, tá tudo certo, irmãos, porque vamos lá, irmãos, todo mundo aqui já foi ofendido por alguém. Todo mundo aqui já foi maltratado por alguém. Todo mundo aqui, irmão, já foi escorraçado por alguém. Mas como foi a nossa atitude, irmão, naquela situação? Eu digo para você, se for hoje, a sua atitude tem que ser nova. Porque eu já vi, estou falando de mim, tá, irmãos? Já teve situações de pessoas parar de falar com a Érica e parar de falar comigo. Porque ficou ofendida com a Érica, ficou ofendida comigo. E eu não fiz nada. Aí eu falava para a Érica, deixa. Quando eu ver na rua, eu vou dar logo um abraço. Porque eu sou desses. Quando eu venho na igreja, eu vou abraçar também, vou dizer oi, porque a Bíblia diz, irmãos, que o amor constrange. A Bíblia diz que quando alguém tem uma atitude de ofensa com você, ferir você, quando você age em amor com ela, você coloca uma brasa viva de fogo sobre a cabeça dessa pessoa, e ela se constrange com uma atitude de amor. Palavra de Deus. Ela se constrange porque ela diz, nossa, feri, maltratei, humilhei, e ela ainda está andando em amor comigo. Deixa eu dizer uma coisa para você, quando você for ofendido e você pegar a ofensa, ficar tranquilo, né? Eu digo de você ter sido ofendido e você se sentir injustiçado, não fique triste, não fique triste. Eu sei que gera uma tristeza naquele momento, mas sabe que aqueles que são injustiçados, eles continuam firmes do Senhor, recebendo do Senhor e amando as pessoas. Há uma recompensa para quem não abre a boca para justificar a sua autojustiça. Há uma recompensa para nós, irmãos, quando nós não revidamos as afrontas. Você sabia que é uma recompensa? Irmão, no reino de Deus há uma recompensa para tudo. Há uma recompensa para quem se consagra, há uma recompensa para quem ora, há uma recompensa para quem serve, há uma recompensa para tudo no reino de Deus. Você acha que não vai ter uma recompensa quando você é maltratado, humilhado, irmãos? Você acha que não vai ter uma recompensa? Bobinho.
você vai ter uma recompensa. E eu digo para você, irmãos, quando a Bíblia diz que a glória da primeira casa é maior, a glória da segunda casa é maior do que a da primeira, eu me alegro. Porque, irmãos, se eu sofri naquele momento, e ali, irmãos, eu estou sendo prejudicado, eu fico tranquilo, porque a minha vitória, a segunda, vai ser maior. Então nós podemos perdoar, amém? Colossenses capítulo 3, versículo 13 diz assim, nós estamos falando sobre perdoar. Suportem-se uns aos outros e perdoem-se mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outra pessoa. Assim como o Senhor perdoou vocês, perdoem também uns aos outros. Acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo, o laço, a liga, a corda da perfeição. Irmãos, o amor tem que reger a nossa vida. E sabe que eu estava conversando com a Erika esses dias, nós vamos criando tanta maturidade, graças a Deus por isso. É por isso que o pastor Edson fala sobre a oração em línguas. Ele fala sobre a edificação interior, de você orar, de você ler livros, de você ouvir ministrações. Você vai criando uma maturidade interior dentro de você, que quando uma situação se levanta contra você, e você fica triste com aquilo, sabe o que acontece? Você vai julgar aquela situação com o amor de Deus. Você não vai olhar com os olhos da carne, porque pelos olhos da carne você vai querer estrangular as pessoas. O irmão Reagan, no livro dele, o vermelho, O Amor, o Caminho para a Vitória, ele diz que quando ele ia orar, ele falava assim: Senhor, o Senhor aguenta muito esses seres humanos, porque na minha vontade hoje era matar todos eles, e ele estava pastoreando uma igreja. No livro ele fala que quando ele ia orar, ele falava: Senhor, como o Senhor suporta nós. A minha vontade como pastor local hoje era catar esses membros, estrangular eles, matar eles, porque eles não se resolvem, eles brigam, eles se ofendem, mas eles não crescem, eles ficam do mesmo jeito. Aí depois ele volta em si na oração e diz: graças a Deus o Senhor não é como eu. Aí eu faço uma pergunta para você hoje, irmãos: se Deus tivesse a oportunidade de você ser Ele hoje, o que você faria com essa humanidade? Eu sei, alguns jogariam uma bomba, alguns enforcariam, outros não. O fato é, irmãos, que no nosso senso de justiça própria, quando alguém erra conosco, o nosso senso de justiça própria se levanta e nós pensamos: morreu para mim, não quero mais ver, não olho mais na cara, não fala mais comigo, não quero mais isso. Não, vou passar em uma calçada e você na outra. Crente não faz isso. Mesmo que você não queira andar com ela, irmãos, mas porque te machucou, te ofendeu, te humilhou, mesmo que você não queira andar mais, eu digo de estar associado, mas você tem que andar em amor. Dá um glória a Deus por isso, irmão. Você tem que andar em amor. Nossa, mas me feriu. Você não sabe, pastor Ricardo, o que ela fez. Sabe o que o Espírito Santo falou para mim, irmãos? Que está na hora, já passou da hora de nós colocarmos o nosso senso de justiça no bolso, de achar que é nós que temos que resolver as coisas do nosso jeito, e lembrar que o amor de Deus foi derramado no nosso coração. Então vamos lá. Se eu e você nascemos de novo, tivemos muitas amizades lá fora, não é? Temos amizades lá fora ainda. Por que, irmãos? Vamos lá, todo mundo é crente aqui. Quando o irmão daqui erra com você, você já quer jogar um negócio na cabeça. Você não quer ter compaixão, você não quer ter misericórdia, você não quer olhar com maturidade para aquela situação e falar: não, você está em processo de crescimento, maturidade, eu quero trabalhar, lapidar você. Foi o que o pastor Edson fez comigo e fez com milhares aqui, amém? Por que, irmãos, que quando um irmão erra com você na igreja, você já quer excluir ele? Mas lá na vida, no mundão, as pessoas faziam pior que você e você era amigão deles.
eu estou falando de mim também, tá? Nos humilhavam, nos envergonhavam, pisavam em nós, irmãos, e nós estávamos lá. Parceiro, chorava quando estava bêbado, meu amigo, vem aqui, meu camarada. O camarada já tinha, lascado a vida inteira do fulano, tinha roubado, enganado, traído, mas não, era um amigo. Aí quando um irmão erra com você, coitado, o irmão não tem um escape de misericórdia nossa, de compaixão. Sabe, irmãos, eu fico feliz de ver como nós estamos avançando, porque quando as pessoas errarem conosco, nós nunca vamos julgar elas com o nosso senso de justiça própria. Nós vamos sempre olhar para elas como uma alma que não pode ir para o inferno. E nós vamos tratar ela, nós vamos cuidar dela, nós vamos levantar ela. E se ela não quiser ficar mais aqui, tá tudo bem, mas nós fizemos a nossa parte, porque nós andamos em amor. Nós não seremos acusados pelo diabo, irmãos, de condenar pessoas ao inferno. Nós não seremos condenados, irmãos, de jogar pessoas no buraco. Não seremos condenados por isso. O diabo vai olhar para nós, irmãos, e ele vai falar: eu não consigo paralisar esse povo de Pirituba, porque o povo que anda em amor, o povo que cresce em amadurecimento, o povo que avança, o povo que não tem inimizade. Irmão, deixa eu dizer uma coisa para você. Sabe por que estamos vivendo o que estamos vivendo? É porque tem pessoas que estão amadurecendo aqui. E quando maturidade chega, fortalece a unidade, irmãos. E a Bíblia diz que a unidade, onde há unidade, Deus ordena a sua bênção. É por isso que quando nós chegamos aqui, quem está assistindo vai ouvir essa. Quando nós chegamos aqui, irmãos, nós chegamos num tempo novo. Unidade. As pessoas podem não acreditar, mas quando a unidade está alta e Deus está trabalhando, derramando a sua bênção, porque nós estamos aqui, nós somos favorecidos e abençoados, sabe o que acontece? Esse bairro cresce. É por isso que agora vai ter uma academia aqui do lado, é por isso que tem um Burger King ali embaixo, é por isso que tem um McDonald's ali, é por isso que tem um monte de prédio aqui. Sabe por quê, irmãos? Porque Deus encontrou um povo que é íntegro. E eu sei que as outras igrejas são, mas eu estou falando de nós, e eu agarro a palavra que é liberada e inspirada aqui. Nós somos uma referência em Pirituba. Elas vão nos olhar e eles vão dizer: tem gente que acredita em outras pessoas lá. Naquela igreja não descarta pessoas. Naquela igreja não. Aquela igreja não, aquela igreja acredita nas pessoas até que elas cheguem onde elas têm que chegar. Você é um privilegiado, sabe por quê? Porque no mundo eu e você não tínhamos pessoas que acreditavam em nós. Aqui você tem. E eu vou dizer mais, irmãos. Quando lá fora não tínhamos alguém que trabalhava o nosso caráter, não trabalhava a nossa maturidade, não trabalhava o nosso crescimento, aqui você tem. As pessoas que estão aqui, elas vão te lapidar, porque você é uma joia rara, irmão. Você tem valor, você tem o seu lugar aqui, mas você tem que ser ligeiro. Tem tanto livro naquela livraria, irmão, sobre ofensa, sobre andar em amor, maturidade, crescimento espiritual. Você sabia que nós podemos ficar tão ligeiros com o diabo, que quando algo se levantar, uma informação vir, algo, irmãos, realmente aparecer na nossa frente, nós vamos tratar aquilo de forma genial, porque nós estamos crescendo no Espírito. Não vamos agir como emocionado. Não, calma, nós vamos orar. O que tem que resolver? Calma, nós vamos orar. Calma, não é assim, calma. Você vai ver onde nós vamos chegar, porque nós já estamos nesse caminho de crescimento. Amém? Então, irmãos, para a gente partir para os nossos finalmente. Deus é bom? Eu queria que você abrisse aí sua Bíblia em Lucas 7. Lucas 7. E nós partiremos para o nosso final de culto.
Lucas 7, versículo 36. Lucas 7, 36. Diz assim: Jesus é ungido por uma pecadora, é o título do texto. Você gosta de ler a Bíblia, irmãos? Eu gosto de ler a Bíblia. A Bíblia diz assim no 36: convidado por um dos fariseus para jantar, Jesus foi à casa dele e reclinou-se à mesa. Ao saber que Jesus estava comendo na casa do fariseu, certa mulher daquela cidade, uma pecadora, trouxe um frasco de alabastro com perfume e se colocou atrás de Jesus, a seus pés. Chorando, começou a molhar-lhe os pés com suas lágrimas. Depois o enxugou com seus cabelos, beijou-os e ungiu com perfume. Ao ver isso, o fariseu que o havia convidado disse a si mesmo: se este homem fosse profeta, saberia quem nele está tocando e que tipo de mulher ela é, uma pecadora. Eu queria entender, irmãos, há muitos e muitos anos, por que as pessoas são assim? Elas sempre olham os erros dos outros, mas elas nunca fazem uma medição dos próprios erros. Eu estava meditando nisso hoje. Por que quando um irmão erra, nós conseguimos ali fazer vários julgamentos e até decidir o futuro daquela pessoa, mas não fazemos uma medição da nossa própria vida? Às vezes nós estamos errando tanto quanto ele, mas o importante é julgar o irmão. Jesus falou, irmãos, que quando nós quisermos tirar o cisco que está no olho do irmão, tiremos de nós a trave que está no nosso olho. Por que é assim desde aquele tempo e muito antes? Que as pessoas só conseguem olhar para o erro dos outros, para o pecado dos outros, para a condição dos outros, mas nunca olham para si mesmas. Quando eu e você começarmos a analisar nossa vida, cada ponto, se está certo ou não está certo, nós vamos entender que nós nunca fomos chamados para ser juiz, nem para condenar ninguém. Pelo contrário, fomos chamados para analisar a situação e levantar aquela pessoa, nunca para jogar ela no buraco. Era isso que esse homem estava dizendo. Olha, se ele fosse profeta mesmo e soubesse quem é essa mulher que está tocando nele, ele jamais deixaria ela o tocar. Meu irmão, você está falando de Jesus, o homem que se movia em íntima compaixão pelas pessoas, o próprio amor de Deus na terra. Ele não sabia com quem ele estava falando. E o texto continua: então lhe disse Jesus: Simão, tenho algo a dizer a você. Dize, mestre, disse ele. 2 homens deviam um certo credor. Um lhe devia 500 denários e o outro 50. Nenhum dos dois tinha com que lhe pagar. Por isso perdoou a dívida a ambos. Qual deles o amará mais? Simão respondeu: suponho que seja aquele a quem a dívida era maior. Você julgou bem, disse Jesus. Em seguida virou-se para a mulher e disse a Simão: vê esta mulher? Entrei em sua casa, mas você não me deu água para lavar os pés. Ela porém molhou os meus pés com as suas lágrimas e os enxugou com seus cabelos. Você não me saudou com um beijo, mas esta mulher, desde que entrei aqui, não parou de me beijar os pés. Você não ungiu a minha cabeça com óleo, mas ela derramou perfume nos meus pés. Portanto eu digo, os muitos pecados dela foram perdoados, pois ela amou muito. Mas aquele a quem pouco foi perdoado, pouco ama. Eu quero fazer uma pergunta para você, querido. Você foi muito amado por Deus, mas você também foi muito perdoado por Ele. Você, além de ser muito amado por Deus, porque a Bíblia diz que Ele entregou o que Ele tinha de melhor por mim e por você, e quando Ele entregou o que Ele tinha de melhor por mim e por você, Ele estava dizendo para nós: além de te amar de modo extraordinário, eu ainda te perdoo.
porque você foi muito amado, é porque você foi muito perdoado. E sabe, irmãos, eu fico pensando que nós cometemos um erro muitas vezes, e nós vamos finalizar com isso. Eu não vou seguir para mim não passar daquilo que o Senhor colocou no meu coração. Por que, irmãos? Por quê? Que quando nós nos convertemos, nós acabamos, parece que dá uma amnésia na cabeça do crente, e ele esquece que quando ele tinha uma vida lá fora, uma vida zoada, uma vida perdida, uma vida sem Deus, havia uma misericórdia e uma compaixão que estava circulando ou se movimentando para tocar você. E como é que tocava você? Por meio de homens e mulheres que Deus levantava para levar a mensagem até você. Até que um dia, um abençoado, uma abençoada apresentou essa misericórdia, apresentou essa compaixão, apresentou esse amor para você e você o recebeu. Agora você faz parte do reino de Deus, do Filho amado. Mas aí acontece uma coisa com o crente às vezes. Ele olha para uma situação de um fulano ou de uma pessoa que está lá no mundo e ele diz: vai para o inferno isso aí. Não, irmãos, a mesma misericórdia que nos alcançou vai alcançar nossos familiares. A mesma compaixão e misericórdia que alcançou nós lá no mundo vai alcançar nossos amigos. A mesma misericórdia e compaixão que alcançou nós lá, irmãos, vai tocar a vida das pessoas através de nós. O que eu estou querendo dizer para você é que nós somos os porta-vozes da compaixão, do amor de Deus e da misericórdia. Porque eles vão ver Deus em nós. A Bíblia diz assim, olha: como você pode dizer que ama a Deus se você odeia o seu irmão? Se você odeia o seu irmão a quem você vê, como que você pode amar a Deus a quem você não vê? Porque, irmãos, o amor de Deus ele é visto em nós. Quantos sabem disso? É por isso, irmãos, que aonde eu vou, estou falando de mim, eu me importo com cada atitude minha, porque eu não quero manchar aquilo que foi depositado na minha vida. Porque quando é manchado, irmãos, fica difícil das pessoas acreditar que houve uma transformação na sua vida. E o que as pessoas mais querem ver aí fora é que nós mudamos, é que nós nascemos de novo, é que nós andamos em amor, é que nós, irmãos, como a Bíblia diz, que quando um irmão errar com você, você tem que perdoar ele 490 vezes por dia. 70 vezes 7, 490 vezes. Significa que quando alguém errar com você, você vai perdoar 490 vezes por dia. Foi por isso que Pedro disse assim para Jesus: me dá mais fé, porque como isso? Como que eu vou perdoar desse jeito? Irmãos, se ele disse na palavra que o amor foi derramado em nós, significa que nós podemos. Só que vai precisar de uma atitude nossa. É você forçar, irmãos. É você ir contra muitas vezes o seu sentimento, as suas emoções, e andar em amor com aquela pessoa. Mas o que vai acontecer com aquela pessoa é que quando ela estiver em situações, ou ela estiver num tempo de bonança, ela vai lembrar de você, que no tempo da crise você não desistiu, e no tempo da bonança você ainda estava lá. Porque nós temos que ser esse tipo de pessoa na vida dos outros. E eu declaro sobre a sua vida, que você vai ser o porta-voz de compaixão nesse mundo. Você vai ser o porta-voz desse amor. Você vai ser o porta-voz de misericórdia. A sua família vai perceber em você. Não, irmãos, não vai perceber desastre, não vai perceber loucura, não vai perceber gritaria, vai perceber o amor ágape de Deus mudando a sua vida. Eu quero orar para a gente finalizar. Pai, eu te agradeço por essa noite, pela sua palavra, pelos meus irmãos que estão aqui. E eu sei que nós devemos que andar em amor todos os dias. E eu fico feliz porque todos os dias nós podemos trazer as pessoas, Pai, e mostrar o valor que elas têm. E nós faremos isso por meio do seu amor que foi derramado em nosso coração. É bíblico isso. Nós temos o amor. Nós podemos perdoar. Nós podemos ganhar as pessoas para o Senhor. Eu oro por um tempo de salvação, Pai, tocando a vida das pessoas por onde nós passarmos, porque nós somos filhos do Senhor.
Então, Espírito Santo, obrigado por essa noite, pela mensagem que o Senhor deu ao meu coração e abençoou a vida dos seus filhos e me abençoou também. Então nós vamos crescer cada vez mais em graça, em conhecimento e em verdade, sabendo que o amor de Deus em nós muda a vida de outras pessoas, em nome de Jesus. Amém, queridos? Você foi abençoado? Amém, amém. Hoje é um culto de ensino, né? Então, foi muito bom. Nós temos visitado